Oi, gente, chegamos com notas novidades para mais um podcast, mais um bate-papo. Acompanhem lá, inscrevam-se no YouTube e no Instagram, sigam lá o nosso canal. Esse podcast que tem como objetivo conectar pessoas, histórias, experiências e conhecimentos. Espero vocês lá. E aproveita e compartilha lá com seus familiares e amigos. Hoje tem uma história incrível para contar para vocês. Estou adorando fazer isso, gente. Eu acho que eu encontrei realmente o meu lugar para trazer pessoas com histórias incríveis que trilharam caminhos maravilhosos, caminhos honestos. E eu tenho trazido aqui semanalmente para contar para todos vocês. Hoje vamos receber uma enfermeira incrível que eu conheço há muitos anos. E ela vai contar a história dela, que é de superação e de sucesso. Seja muito bem-vinda, Cristina Carnaval. Obrigada, Wanda. Obrigada pela oportunidade e obrigada pelo carinho de sempre. Cris, como é carinhosamente chamada, né? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz mesmo por você estar aqui compartilhando, né, essa história com nossos seguidores, que pode, com certeza, servirá de inspiração para muita gente, né? Eu também estou muito grata, né? Cada um de nós, a gente precisa se apossar das nossas histórias. Se todas as pessoas fizessem isso, com certeza a gente teria muito menos pessoas depressivas, a gente teria muito menos pessoas tristes, porque cada um de nós tem a sua história e cada uma das pessoas tem a sua história linda, a sua história de superação, e isso é muito importante. Então, agradeço demais a oportunidade de poder estar vindo aqui, porque eu considero, né, não que eu queira me vangloriar disso, mas a minha história de vida é uma história abençoada por Deus, é uma história de superação, e eu sou muito feliz hoje. Hoje, com 59 anos, eu posso dizer que eu sou Wanda, a pessoa mais feliz desse mundo, viu? Ai, que incrível. Muito bom ouvir isso, né? E realmente a sua história, eu tenho certeza, pelo que eu conheço de você, te conheço há muito tempo, né, Cris? Opa. Nossas histórias já se cruzaram há muito tempo atrás, diria assim que talvez em 1994, Verdade, né? isso Isso mesmo. já faz o quê? 30 anos, Cris? 39 anos, quase a Wanda. A Wanda já foi minha chefe em Cascavel, gente. Então, Cris, hoje você é enfermeira, né? Você é graduada em enfermagem pela UniOeste, né? Mas você tem uma história antes disso, né? Que você vai contar pra gente, que aos 12 anos, né? Você foi para um convento. Isso mesmo. Você poderia contar pra gente esse início da sua história aí? Com certeza, Wanda. Aos 12 anos de idade, eu tomei a decisão, né, de ir para um convento. Dentro de todo o contexto da minha vida, eu sou a quinta filha de uma família de agricultores, né, aqui do Paraná mesmo, próximo a Corbélia de Anaí. Nasci próximo a Londrina, mas os meus pais, eles tinham muita dificuldade. Tiveram 11 filhos. 3 morreram e nós ficamos ali com uma dificuldade muito grande. E durante toda a minha infância, né, eu sempre almejei muito para minha vida, desde pequenininha. Então eu andava com 7 anos de idade. Para mim começar a estudar, eu precisava caminhar 3 quilômetros a pé. E eu vi aquilo muita dificuldade. Meus pais, para manter a família, né? É claro que meu pai tinha terra, então dificuldades alimentares a gente nunca teve. A gente sempre teve muita fartura, né? Gado, porco, galinha, horta, frutas, verduras. Então isso era muito bem suprido. Mas as demais necessidades, e principalmente a maior que eu tinha dentro do meu coração, era a que não me era oferecida lá, que era poder estudar. Então, quando eu cheguei na 8ª série, lá no ensino fundamental, eu não ia poder mais estudar. E naquele período, lá na cidadezinha onde eu morava, as freiras vieram do estado de São Paulo e instalaram-se na mesma cidade que a minha. E eu, sempre muito comunicativa, já fiz amizade com as freiras, né? E uma das religiosas, uma pessoa que durante a minha vida toda, hoje ela já é falecida, a irmã Consolata, a gente teve uma afinidade muito grande, sabe?
E ela dava aula de catequese na escola para nós. E ela olhava sempre para mim. Um dia ela me convidou: você não quer ser freira também? Aí eu falei para ela: freira, eu? Ai, você é tão engraçadinha, ela falou para mim. Com 12 anos, Com isso. 12 anos. Você é tão engraçadinha, acho que você ia dar uma freira bem legal. Eu falei: olha, sabe que é uma coisa para se pensar? Cheguei em casa, conversei com os meus pais. E a minha mãe falou: não, minha filha, jamais nós vamos ter condições de deixar você ir para um convento. Porque lá precisa de enxoval, lá precisa de roupas melhores e a gente não tem. Aí, na conversa depois com a freira, eu falei para ela, né, que eu não poderia ir, porque a gente... Aí ela falou: não, você vai ter tudo que você precisar se você quiser ser freira. Daí eu falei para ela: é verdade? Ela disse: sim, basta você vir. Tá, passou uns 15 dias e eu conversando com a minha mãe mãe falou para mim que não ia permitir que eu fosse, se ela não fosse lá conversar com a freira, né? Aí eu voltei e a minha mãe falou: olha, eu vou poder ir lá conversar com a freira só daqui 1 mês, mais ou menos, porque a gente tá fazendo colheita e eu não vou poder ir. Isso era uma cidadezinha do nosso sítio, 3 quilômetros só. Daí eu falei: mãe, você quer saber de uma coisa? Hoje eu vou para a aula, vou levar um pouco das minhas roupas e quando você puder ir conversar com a freira, você vai e eu já tô lá. E fui. E lá eu fiquei por 13 anos daquele dia. Por quê? Porque eu não esperei nem a minha mãe ir lá conversar com a freira. Sim, Fui sozinha. Eu tô tentando entender. Então, essa congregação ficava na cidade. Na cidadezinha pequenininha que eu morava. Aí Você foi de morar lá, ali mesmo. e daí eu já fui morar com as freiras. De lá, eu fui para Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Porque a casa de formação delas era lá. E eu fiquei 1 ano ali com elas. Terminei o ensino médio e fui lá para Ribeirão Preto. Daí lá eu comecei a formação mesmo, E a sua religiosa. mãe foi conversar? Minha mãe foi, depois minha mãe foi, e aí as freiras foram na minha casa, aí todo final de semana elas me levavam para visitar minha família, aí começou essa conexão entre as religiosas e a minha família. Mas a primeira decisão ali eu já comecei a tomar as minhas decisões. Que decidida, com os 12 anos, né, Cris? 12 anos de idade. E daí você ficou 1 ano na cidade e foi para Ribeirão Preto. Isso, aí eu fui para Ribeirão Preto, onde eu fiz toda a formação. Lá eu fiz o meu 2º grau, que chamava naquela época, né? Uhum. E eu, na formação das religiosas lá, elas tinham uma escola de infantil. E nós fomos, e daí assim, reunia lá todas as meninas do Brasil inteiro. Nós nos reunimos lá em 20 e poucas meninas nesse convento, lá de Ribeirão. E lá era uma escola. Então, o que elas faziam? Colocavam as meninas todas para fazer magistério, porque elas precisavam de professoras no colégio. Eu nunca quis, meu sonho desde criança era ser enfermeira. E lá eu me passei então a ser professora. Cris, como que era teu sonho ser enfermeira? E que referências você tinha de enfermagem com 12 anos, no caso? Então, com 12 anos de idade, por quê? O que aconteceu? Eu perdi uma irmã. Lá nessa cidadezinha que eu morava, a gente tinha um mini hospital. E eles começaram a fazer parto e cesárea ali, porque antes era mandado para outra cidade. Uhum. E, drasticamente, a minha irmã mais velha, eu tinha uns 11 anos de idade, a minha irmã mais velha, ela engravidou do 2º filho, e eles foram fazer a cesárea dela, e a minha irmã faleceu na cesárea. E ali eu tive o meu primeiro contato com o hospital, e o hospital era na cidadezinha pequena. Com a perda da minha irmã, eu pensei, se eu for enfermeira, eu não vou deixar as pessoas morrer como a minha irmã morreu. Aquilo eu tinha 11 anos de idade. Então, meu sonho sempre foi ser enfermeira, porque eu pensava que se eu fosse enfermeira, eu ia impedir que as pessoas morressem. Olha o que eu pensava naquela época. É claro que hoje, né, a gente tem uma cabeça muito diferente. Mas a minha primeira intuição e meu primeiro desejo foi de salvar vidas lá. Por quê? Porque se a minha irmã tivesse na minha cabeça, né? Você poderia salvá-la. Poderia ter salvado ela e salvar outras pessoas. Uhum. Então, esse foi o meu primeiro contato. Quando eu fui lá para Ribeirão Preto, que eu comecei a fazer magistério, eu fui professora por 5 anos do ensino fundamental, por necessidade das religiosas. Uhum. E para poder cobrir a vaga de uma professora, mas não porque eu gostasse, não porque era meu sonho. Entendi. Meu sonho sempre era ser enfermeira. Ser enfermeira. E daí você buscou, na verdade, essa profissão. Busquei essa profissão. Daí, o que aconteceu, Wanda? Eu fiz toda a formação, fiz o aspirantado, o postulantado, e daí eu fui ser noviça, que é o noviciado. No noviciado, a gente recebe aquele hábito, sabe? Que as freiras usam. Eu vesti um hábito daquele. Tem até umas fotos aqui. Eu, inclusive, tenho ele em casa guardado.
Poderia ter mandado algumas para nós. Então, eu tenho, agora nem lembrei, agora que eu lembrei que eu tenho ele em casa guardado. E daí, lá, quando eu recebi aquele hábito, eu falei para as irmãs que naquele dia eu queria ir ser enfermeira. Porque, né, eu nem sonhava como que era a formação de uma enfermeira. Para você chegar a ser noviça, quantos anos se passaram? Foram, na verdade, como eu fui muito novinha, precisei ficar esperando ter 18 anos. Então, eu fiquei 4, na verdade, eu fui para lá com 13, eu fiquei 5 anos, já tinha passado todas as fases, mas aguardando a idade de 18 anos para poder fazer o noviciado, que são 2 anos. Então, eu fiz o noviciado com 20 anos, aí eu fiz os primeiros votos, que se chama, que é o juniorato, né? Que quando você recebe o hábito. Então, com 20 anos de idade, eu já era freira, e daí veio, então, o grande desejo meu a ser realizado, que foi a autorização para mim ser enfermeira. Para mim, trabalhar no hospital era ser enfermeira, né? Então, eu fui para o hospital e me colocaram para trabalhar em uma maternidade, para ser parteira, com 20 anos de idade, sem ter conhecimento técnico nenhum. Eu saí de Ribeirão Preto e fui para Vargem Grande do Sul, próximo a Minas Gerais, num hospital lá. Entendi. Ser parteira daquele hospital. Sem conhecimento nenhum? Não, eu só tinha um hábito branco. De branco só tinha roupa. Já podia fazer parto. Já podia, né? Estava autorizada já. Estava autorizada a fazer parto. Aí eu fui trabalhar nessa maternidade. Fiquei trabalhando lá mais ou menos 1 ano. Aprendi com os demais, né? Rapidamente eu aprendi a fazer parto, fazia episiotomia, episiografia. Foi direto para fazer parto? Foi direto para a maternidade. É incrível isso. Eu não sabia técnica de uma injeção intramuscular. Normas de biossegurança. Nada. Eu fui para maternidade, direto para a sala de parto, aprender a fazer parto. E aprendi e fazia, sozinha. Só que daí, lá naquela maternidade, uma das freiras de uma outra Santa Casa que elas tinham, que era Bariri, próximo a Ribeirão Preto, Jaú, Bauru, aquela região ali, uma freira saiu de lá, da maternidade, e elas precisavam por outra para substituir. Quem elas escolheram? Eu, né? Para ir lá para essa cidade de Bariri. Quando eu cheguei lá, eu sempre quis fazer enfermagem. E daí eu pedi para fazer faculdade de enfermagem. Aí as responsáveis decidiram que não iam me deixar fazer faculdade naquele momento, mas que iam autorizar para que eu fizesse o auxiliar de enfermagem. Não, já fiquei bem contente, né? Porque imagina, eu já ia fazer uma formação. Claro. Como lá não tinha, elas tinham um apartamento em São Paulo, na época, na capital, me autorizaram a ir para lá e me matricularam no curso de auxiliar de enfermagem do HC de São Paulo. Ótimo. Naquele momento, Cristina Carnaval era a pessoa mais feliz desse mundo. Afinal de contas, meu desejo sempre foi ser enfermeira e eu estava indo para lá achando que eu ia fazer enfermagem, né? Mas era o curso de auxiliar. Fiquei 1 ano lá. Foi maravilhoso, aprendi muito, porque daí eu ficava sozinha no apartamento e estudava no HC. Como o curso de auxiliar de enfermagem naquela época era só meio período, eu conheci uma das professoras minhas, que era enfermeira, do ambulatório lá do HC, e pedi para ela se no horário que eu não estava estudando, se eu não podia ficar junto com ela. Pronto. Ela foi uma querida. Depois a gente até se tornou amiga e somos amigas até hoje, acredita? Que maravilha. Aí o que ela fez? Ela providenciou toda a documentação de autorização para o meu estágio voluntário. Então, de manhã eu estudava e à tarde eu fazia estágio voluntário no setor que essa enfermeira trabalhava. Aprendi, assim, horrores lá. Imagine quanto aprendizado. Um aprendizado, Wanda, riquíssimo dentro do hospital junto com aquela enfermeira, porque ela era chefe do ambulatório do HC na época. O que você atendia nesse ambulatório? Nossa, atendia tudo. Vinha do estado inteiro, gente de fora, parte cardíaca, pulmonar, exames, encaminhamentos. Enfim, foi um aprendizado enorme. E como de manhã eu tinha aula do curso, né, mesmo na escola, tudo direitinho, eu comecei a estudar. E daí veio o grande questionamento da minha vida. Quando a gente iniciou o curso, né, e hoje, depois eu tive a oportunidade de ser professora também por 10 anos aqui de enfermagem, na UniOeste, graduei na UniOeste, depois também fiquei 4 anos como professora colaboradora, né,
tive a Wanda Scopel, minha professora na graduação, né? Coisa maravilhosa. Lá, isso em 89, quando eu estudei pela primeira vez na minha vida o Código de Deontologia de Enfermagem. Esse código é o código que rege toda a nossa profissão até hoje. Ele teve uma reestruturação, mas hoje ele rege a nossa vida. Sim, conheceu a lei do exercício profissional, né, que já existia. Aí você viu coisas. Aí sim, o Código de Deontologia de Enfermagem e a lei do exercício profissional causou, Wanda, na minha cabeça, um turbilhão. Imagino. De questionamentos e de porquês. De quanto exercício ilegal de profissão aí, né, Cris? De quanto exercício ilegal da profissão de enfermagem era executado no meu ambiente de trabalho, nas instituições pelas quais eu tinha passado com as religiosas, né? Uhum. E do quanto precisava de resolver essa situação. Então, eu estudei o ano inteiro, terminei, quando eu concluí o curso no final do ano, eu já tinha a minha concepção formada e o conhecimento adquirido, né? Por quê? Porque eu, voltando para onde eu trabalhava, eu já sabia que a minha conduta não podia ser a mesma. Porque até o presente momento, eu trabalhava sem conhecimento, sem informação e sem formação. Mas a partir daquele momento eu não poderia mais fazer o que eu fazia, que era ser parteira, que era exercer a profissão da enfermagem de forma errônea, cometendo grandes, né, situações que jamais poderiam ser feitas por mim. Poderiam colocar em risco a vida, né? A vida das pessoas que estavam nas minhas mãos, né? E aquele ambiente onde eu trabalhava, que estava um ambiente inseguro, né? Não podia acontecer mais. Então, foi lá a grande virada da minha vida. E todas as freiras que estavam lá, todas as pessoas que trabalhavam ali, eram totalmente leigas, completamente leigas. Nos 2 hospitais que eu passei isso, eu deixei em novembro de 1990, eu conheci uma técnica de enfermagem nos 2 hospitais, nenhuma enfermeira, não tinha RT, não tinha enfermeira responsável técnica por setores, não tinha ninguém. As pessoas saíam, por exemplo, do serviço de apoio e passavam a ser enfermeira, tanto que o registro de muitas pessoas na carteira de trabalho era de enfermeira. Sem ser. Na carteira de trabalho era de enfermeira. Muitas pessoas. E a gente encontrou depois, até aqui em Cascavel mesmo, pessoas que vieram do interior, que tem o primeiro registro, e aí quem está nos ouvindo também pode, né, quem aí é enfermeira que teve o primeiro registro também pode contar para nós, né, Wanda? Claro. Deixa aí nos comentários um recadinho. Sim. Olha, eu fui registrada lá no ano de 1980, e eu também fui registrada como enfermeira e fiz a graduação depois. Tem muitas histórias. Eu tive alunas depois que contavam essas histórias, que trouxeram as carteiras de trabalho. Eu não imaginava isso, Cris, que tivesse o registro de enfermeiro, mas que fosse, por exemplo, auxiliar de enfermagem ou atendente de enfermagem. Isso, ok, isso tem bastante também. Mas fazer um registro de enfermeiro, que é um profissional que é graduado, né? Isso infelizmente era assim que acontecia. E vamos esperar se o pessoal que está nos ouvindo aí vem ali, coloca um recadinho para nós, dizendo aí para nós quando você foi registrado e como que é o teu primeiro registro. Vários eu inclusive vi. Então, o que acontece? As pessoas eram registradas, já saía do serviço de apoio e já ia ser enfermeira. E isso, para mim, depois que eu fiz a graduação, né, que eu fiz o curso técnico, jamais eu poderia permitir, né? Clareou para você, porque antes você não tinha essa noção. Tu achava que era normal, estava dentro da normalidade. Todas as pessoas faziam assim, todas elas eram assim, e todas elas só tinham a prática, não tinham a formação. Então, para mim, aquilo era normal. Você está limpando aqui, você leva jeito aqui. Você está engraçadinha, será que você não quer ser enfermeira? Então, você ia para lá e você passava a aprender, se aprendesse rápido. Então, nossa. Você tem muita facilidade. Olha como você aprendeu rápido. E foi o que aconteceu comigo, né? Em 3 meses que eu estava dentro do hospital trabalhando, eu assumia a maternidade sozinha. E o que acontecia?
os médicos, né? Aqui a gente não está para criticar ninguém, mas era dessa forma que acontecia. Hoje, nós sabemos que para receber a AIH, que é a autorização de internamento hospitalar, para se fazer um parto, o médico para assinar isso, ele precisa ter executado o trabalho, preenchido aquele formulário e encaminhado para fazer o faturamento e o recebimento desse procedimento. Quando a gente fazia, né, no meu caso, quando eu executava o parto, ou as outras colegas também, a AIH ficava dentro da prancheta da paciente. O médico que não tinha feito o procedimento, no outro dia ele chegava, fazia o preenchimento, encaminhava para o faturamento e no final do mês ele recebia o valor. Pouco ou muito era o médico que recebia e não quem tinha executado. Então, isso, até hoje, né, esse documento no SUS, hoje é o mesmo documento que é utilizado, que é a autorização de internação hospitalar, né, que é a AIH. E naquela época... Assunto delicadíssimo, né? Muito delicado, muito sério, muito delicado. E hoje nós temos, né, graças a Deus, tudo legalizado, os profissionais médicos fazem tudo dentro do correto, né, Wanda? Claro. Faz certinho, a gente depois trabalhei aqui em vários hospitais e a gente sabe que isso hoje acontece. Mas antigamente, infelizmente, era desse jeito que acontecia. Que antigamente, que você fala que não é tão antigamente assim. Isso, né? Antes da gente começar, a gente estava conversando não ali, né? Não é um tão antigamente, é um antigamente de 35 anos atrás, né? Da experiência da nossa vida, né? Da nossa... Já existiam os profissionais todos, já existia enfermeira, já existia técnico, escolas formadoras também, quer dizer... Especializações, todas, né? Já tinha, era só as pessoas procurarem a formação. E já acontecia esse tipo de situação, né? Então, depois que eu voltei, então, a trabalhar na mesma Santa Casa, que antes de eu fazer o curso de auxiliar de enfermagem, eu realmente voltei com a outra cabeça. Abriu os horizontes da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, com aquela formação. Você voltou revolucionando, querendo mudar tudo. Na verdade, né, Wanda? A gente voltou sabendo o que é correto. Claro. E sabendo o que é correto, realmente querendo revolucionar. Mas de qualquer forma, você chegando com esse conhecimento, né? Te colocou, realmente você estava, a tua cabeça borbulhando, né? Sabendo de todos os riscos, né? De todos os benefícios de uma pessoa bem formada também, de um profissional ser bem formado, estar atuando dentro de uma unidade de saúde, não é? Imagina a minha angústia interna diante de tudo isso. Fico pensando aqui, quando você chegou com todo esse conhecimento, você foi direto, colocou as cartas na mesa. Isso. Aí foi uma situação muito engraçada. Muito assim, que eu, na época, eu tinha, então, 24 anos de idade, né? Porque eu terminei a formação de auxiliar de enfermagem, voltei para o mesmo local que eu trabalhava antes de ir, mas voltei outra pessoa. E claro que eu voltei com conhecimento, com a formação necessária e não aceitando mais fazer o errado. Por quê? O que eu penso, Wanda? Né? E depois, com toda a formação que a gente teve, com a trajetória que a gente viveu até hoje, né? Mas lá naquela época, eu já tinha um posicionamento. Porque nós, profissionais da enfermagem, nós precisamos fazer o correto sempre. E se a gente tem conhecimento disso, a gente precisa mais ainda, além de fazer, garantir que as demais pessoas também façam. Então, quando eu voltei para a Santa Casa, eu cheguei, era num domingo à tarde, nós morávamos em 5 religiosas dentro da Santa Casa, tinha uma clausura. Dentro da Santa Casa tinha um espaço que era só das religiosas, que era refeitório, capela e quartos das religiosas. E quando a gente abria a porta, a gente estava dentro do hospital. E daí a gente já ia cada um para seu setor. E a gente almoçava junto, rezava junto, as 5 religiosas. E uma delas era a superiora e a chefe geral do hospital. Essa irmã, na época, eu tinha 24 anos, ela tinha uns 50 anos, ela tinha quase o dobro da minha idade. Mas ela não era enfermeira. Ela não era enfermeira e ela não era obstetriz. Que é a enfermeira que tem especialização em obstetrícia e que tem autorização para fazer parto hoje. Exato. Então, naquela época, já existiam esses profissionais, como você disse anteriormente. Mas esta
minha chefe, né? A superiora da casa, que a gente chamava, e a diretora do hospital, ela era técnica de enfermagem. Então, como ela era na hierarquia, eu tinha que prestar contas a ela do meu serviço, o que eu disse para ela? Já no domingo à tarde, que a partir da segunda-feira, porque a nossa conversa na hora da janta foi a seguinte: que bom, irmã Cristina, era chamada de irmã, né? Uhum. Irmã Cristina, nós estamos muito felizes que você voltou. Por quê? Porque eu fiquei esse 1 ano que você ficou fora, eu fiquei fazendo parto sozinha, porque nós duas fazíamos plantão na Santa Casa. Então agora, pelo menos uns 2 meses, você vai ficar no plantão e eu vou descansar um pouco. Ai, meu Então, Deus. o meu retorno também foi bom para elas, porque ela ia descansar um pouco. Sim. E daí, no momento que eu disse para ela que isso não iria acontecer, no bate-papo do jantar, ela disse, como não? Aí no bate-papo do jantar, eu comecei a explicar para ela o porquê que eu não faria mais. Porque eu não era enfermeira obstetriz, porque nós não podíamos fazer parto, que não era autorização nossa, nós não éramos autorizadas e tudo mais. Ela não me disse nada ali na hora. Daí eu entendi que eu não ia mais mesmo, né? Tá tudo bem. Tava tudo certo. Quando foi na segunda-feira, próximo das 9 horas da manhã, eu fui para a maternidade, como fazia um tempo que eu estava fora, e eu sempre me dei muito bem com todo mundo, e os funcionários fazia tempo que eu não via, lugar pequeno, passei em todos os setores, cumprimentando todo mundo, estava feliz que eu estava voltando, né? Quando foi lá para umas 9 horas, lá na Santa Casa tinha aquele som geral do hospital, sabe? Escutei lá no som da caixa de som, no hospital inteiro, o diretor do hospital me chamando para comparecer na sala do diretor. Falei, meu Deus, que será? Será que vai me dar as boas-vindas, né? Cheguei lá na sala, meu Deus, estava reunido a equipe da obstetrícia, a irmã, que era minha chefe, e o diretor do hospital, tá? Estavam todos lá. E tinha médico lá, então? Tinha equipe médica? Lá no hospital tinha equipe médica, tinha cirurgião, mas tínhamos 2 médicos obstetras, ginecologista e obstetras. Um deles, inclusive, tinha terminado a residência na Universidade de Ribeirão Preto, no hospital, na USP de Ribeirão Preto, e estava vindo para aquela cidade naquele ano, Mas naqueles dias. Não era por falta de profissional para fazer os partos, Não, então. tinha 2 profissionais qualificados e... Mas era cômodo, né? Cômodo. Daí o diretor do hospital me abordou, me recebeu. Que bom, irmã, que você voltou. A gente está muito feliz, mas nós temos um assunto muito sério para conversar agora. E assim, a gente era funcionária do hospital. Eu era registrada no hospital, então eu era funcionária dele também. Registrada como auxiliar de enfermagem, que eu nem era. Mas eu já tinha registro. Eu já estava, agora já. Fiz depois, mas já estava registrada, já podia continuar. Ele me chamou a atenção porque eu tinha informado para a irmã que eu não faria mais parto a partir daquele momento. Então, nós estamos aqui, estou com o doutor Fulano e doutor Beltrano aqui, e a gente não vai mais poder fazer, você informou que não vai mais poder fazer parto, a gente precisa saber o porquê. E eu, né, como uma boa auxiliar de enfermagem, tirei do bolso o código de deontologia de enfermagem e mostrei para ele. Falei, olha, doutor, infelizmente eu sou proibida. Eu não posso mais fazer. Por lei. A lei está aqui e o senhor deve conhecer, né? Daí os 2 outros que estavam lá, que eram especialistas, me questionaram, mas irmã, se vocês não fizerem mais, como que a gente vai fazer? Nós temos os nossos consultórios durante o dia. Durante a noite nós precisamos descansar. E como que a gente vai fazer se a gente tiver que passar a noite aqui para fazer um parto? Como, doutor, o senhor vai fazer? Não sei. Eu só sei que o senhor veio de uma faculdade, a maior faculdade do estado, talvez do Brasil, de formação. E lá na sua faculdade, quem fazia os partos? Era as atendentes de enfermagem? Não, era fulano. Então, aqui também precisa. Enfim, aí eles viram que eu tinha conhecimento, que eu sabia o que eu estava falando, e daí falei para o diretor do hospital ainda, doutor, e é o seguinte, a irmã fulana, ela também não é enfermeira obstetriz. E ela não é enfermeira, ela é técnica de enfermagem. Também não pode. Ela também não pode, doutor, nem assinar a responsabilidade técnica do seu hospital. Exato. O senhor precisa de uma enfermeira para assinar a responsabilidade técnica e os médicos precisam de uma enfermeira obstetriz para fazer os partos, caso eles não queiram vir fazer. Porque eu não poderei mais fazer. E se a fulana continuar fazendo, eu vou precisar denunciar para o Corém.
que nós temos Corém. Aqui na nossa cidade não tem, mas na próxima cidade a gente tem a sede do conselho. E eu vou precisar informar que nessa instituição os partos estão sendo realizados por uma técnica de enfermagem. Mas até então não tinha fiscalização de conselho Nossa, de classe. Meu Deus, aquela reunião foi muito tensa. Imagino, arrependeram-se para o resto da vida de ter mandado você para São Paulo fazer um curso. Também acredito nisso, né? Mas verdade, meu Deus, por que você revolucionou e você realmente foi um marco de uma mudança importante ali no hospital. Com certeza. Para eles, naquele momento, acho que foi muito... Imagine, foi devastador, na verdade. Devastador. Por quê? A partir daquele momento, eles tinham alguém que tinha conhecimento e que não tinha medo, né? E depois de toda a minha vida profissional, eu passei por muitas situações. E nós, enfermeiros, nós temos que ter posicionamento, né, Wanda? Com certeza. A gente precisa ter posicionamento, a gente precisa ter lado, e o nosso lado precisa sempre ser o lado correto. Você está protegendo você enquanto profissional, porque os riscos que que um profissional, né, corre também, fazendo alguma coisa que realmente não é da sua competência, da sua alçada, né, você responde eticamente, você pode ser caçada. Com certeza. O exercício da tua profissão, você pode ser impedida de continuar exercendo a enfermagem, né? Com certeza. Então tem que ter essa consciência, não é porque um profissional manda né? Você tem que saber conhecer a lei do exercício profissional, o código de deontologia. Muito importante isso. É muito importante. E a partir do momento, e daí assim, como que eu avalio na minha vida? Ah, Cris, mas você fez errado. Claro que eu fiz. Eu tenho consciência disso. Mas a partir do momento que eu conheci a lei do exercício profissional, que eu conheci o código de deontologia de enfermagem, Exato. Eu tenho a minha consciência tranquila que nunca mais eu fiz o que não era para fazer. Exato. E aí, eu tenho que levar aquele ambiente onde eu estou a também fazer o correto. Fazer o correto. Né? E foi o que eu fiz. E teve mudanças a partir... Com certeza. Daí, o que aconteceu? A partir daquela reunião, eu fui dispensada da reunião, né? A partir do momento que eu falei, que eu coloquei o meu posicionamento, fui dispensada da reunião. Eles continuaram ali em reunião, a equipe, chamaram os demais médicos, que tinha mais profissionais também, com o conselho de administração da Santa Casa. Passou-se uma semana, eu fui chamada na administração só para me perguntarem e me apresentarem uma enfermeira obstetriz que eles tinham contratado para o hospital. Os 2 médicos especialistas contrataram uma enfermeira obstetriz. Mas como ela tinha vindo da mesma Universidade de Ribeirão Preto, onde eles tinham se formado e feito a residência médica, ela era bem novinha também, mais ou menos da minha idade na época, né? Ela não tinha a prática que eu tinha. Então, o que eles me pediram? Se eu podia acompanhá-la nos primeiros procedimentos dela, porque eu já tinha prática, eu não tinha a parte legal, mas a prática eu tinha. Sim. Eu não me neguei, porque ela era uma pessoa bacana, a gente começou a trabalhar juntas. Ela tinha o conhecimento, ela tinha o conhecimento, sim, mas ela não tinha prática, e tanto que ela foi, e ela fazia os primeiros partos. Claro que para todo profissional, os primeiros procedimentos exige muito mais. E ela sabia o que estava fazendo, porque tinha formação correta para a função que ela estava exercendo, e ela assumiu, e eu fiquei como auxiliar dela. Claro que eu fazia a minha parte, e ela fazia dela, e estava tudo certo. O hospital contratou, então, os médicos contrataram ela e ela permaneceu na Santa Casa. Mas o hospital ainda tinha equipe de enfermagem, mas não tinha enfermeiro responsável técnico. E daí, a técnica de enfermagem, que era religiosa, que era freira, não poderia mais ser a chefe de enfermagem, porque ela não era graduada necessário. Era técnica. Era técnica. Então, eles contrataram uma enfermeira. Como a cidade era pequena, era meio distante, não tinha muitos profissionais no mercado, me consultaram se eu conhecia, como eu vinha de um grande centro, né? Tinha ficado um período num grande centro, tinha bastante contatos, e eu indiquei uma enfermeira que tinha sido minha professora lá em São Paulo, e como a família dela era daquela região, eles contrataram, ela veio, fez entrevista, eles contrataram ela, e sabe o que eu fiz? Ajudei ela a montar a primeira sala de enfermagem da Santa Casa.
Olha que maravilha, né, Uhum. Cris? Eles contrataram a enfermeira e ela assumiu a parte da responsabilidade técnica. E como a região ali não tinha curso naquela época de auxiliar de enfermagem, ela, juntamente com mais uma outra enfermeira, fundaram o primeiro curso de auxiliar de enfermagem da região e começaram a fazer a formação de profissionais. Nossa, foi realmente um divisor de águas, né? Na tua vida profissional mesmo, né? E da região ali mesmo, do hospital, né? Enfim, de Uhum. tudo isso, né? Foi Com realmente um certeza, divisor de foi águas. muito legal. E assim, e daí depois, como aquela situação, além de mexer, né, com toda a parte da minha vida profissional, mexeu muito com a minha vida pessoal também. Sim, isso que eu quero te perguntar agora. Depois de você ter voltado, trabalhado, né? Ficou um tempo na instituição ainda, na instituição, na verdade, na congregação também, né? Você Uhum. ficou. Quando foi que você decidiu vir para Cascavel? Então, foi muito bacana também, porque a partir desse momento, então, virou um turbilhão na minha cabeça e aos poucos as coisas foram se resolvendo profissionalmente. Aí, quando estava tudo resolvido, a minha vida pessoal também estava um turbilhão. Por que que estava? Porque eu era uma jovem com 24 anos de idade, aí fiz 25 no ano de 1990, que almejava muito. E diante de toda aquela situação, as religiosas não me permitiam fazer enfermagem. Daí o que aconteceu? Eu falei que se eu não fosse fazer enfermagem, eu iria fazer enfermagem. Se não fosse lá, seria em outro local. E aí falei que eu iria sair da congregação, deixar a congregação. Nesse momento, quando eu falei que eu sairia, elas me autorizaram a fazer o vestibular. E eu fiz o vestibular da FUVEST e passei no vestibular de enfermagem da faculdade lá de Ribeirão Preto. Passei e poderia ir para lá. Só que daí, aquela vida que eu estava vivendo, fechada dentro de um convento, tudo bem que eu morava numa santa casa, eu já estava trabalhando, porque eu já era, né, na auxiliar de enfermagem, e eu teria a chance de fazer enfermagem e ser enfermeira lá dentro, mas aquilo para mim se tornou muito pequeno, muito fechado. E você acha que você ter ido para São Paulo abriu teus horizontes? Foi realmente o momento que você disse assim, não, eu não quero mais aquela vida, eu quero outra? Isso. Com certeza eu acredito que foi porque eu fui adquirindo muitos conhecimentos. Além do conhecimento técnico da enfermagem, eu fui adquirindo conhecimentos da vida. Porque, imagina só, com 12 anos de idade, eu entrei dentro de um convento. Comecei a dar aula. Então, minha vida era rezar, dar aula, dormir, rezar, dar aula, dormir. Saí, fui para fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Fiquei morando um tempo sozinha, né? Lidando com mais pessoas, né? E vendo como era a vida das pessoas fora de um convento. Outro universo, né? Um universo que eu não conhecia. Talvez, se eu tivesse na minha família, eu conheceria esse universo, mas eu saí. E dentro do convento a gente é muito limitado. E essa limitação me fazia muito mal. Todas as regras que tinham lá dentro, para mim, eram regras que não faziam sentido. A minha vida não precisava ser em silêncio. Mas quando que você achou que não faria sentido para você? Em que momento você achou assim, não, isso tudo sempre foi assim? Ou você, em um determinado momento, você achou assim, não, isso aqui não serve mais para mim? Então, foi mesmo nesse ano. Aí, lá por mais ou menos outubro de 1990, quando eu já tinha passado nesse vestibular, eu falei, não, eu vou embora daqui. A minha vida, não, mesmo eu sendo enfermeira aqui dentro, eu vou ser uma pessoa muito infeliz. Porque eu convivo hoje com pessoas infelizes, com pessoas amargas, com pessoas tristes. E eu não queria minha vida triste. Eu não podia... Eu amo tocar violão. Toco violão, canto, adoro cantar. Não podia tocar violão. Já vi você cantando e Já tocando. vi eu cantando. Já. Não sou uma grande música, mas me faz muito bem. Me faz muito bem. Eu não podia tocar não podia violão. fazer isso? Eu só podia tocar violão na missa. Só cantos religiosos. Não podia tocar cantos mundanos. Eu tinha que ficar sempre em silêncio, porque eu gosto muito de falar. Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Tinha voto de silêncio.
aquilo para mim era muito ruim. Então, eu estava me sentindo amargurada, triste. E falei assim, a minha vida não vai ser assim, não. Comecei a olhar ao redor com as pessoas que eu convivia ali. Eu não quero isso para mim. Então, eu decidi vir embora. E naquela época, a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha nada. Minha mãe tinha telefone fixo em casa e eu só podia ligar para minha mãe uma vez por mês. Tinha que marcar Ainda o horário. a irmã ficava do meu lado, ouvindo a minha conversa com a mãe. Tinha que ser assistida a ligação. Aquilo era um absurdo para mim. Eu não podia falar com a minha mãe, com a minha família. Eu podia vir na casa dos meus familiares, que moravam aqui em Cascavel, uma vez por ano só. Podia ficar doente, podia acontecer o que fosse, a gente não podia vir. Aí eu falei, basta, eu não quero isso para minha vida. Liguei para minha mãe e, para surpresa da irmã que estava na ligação comigo, né, que ela precisava ficar, quando eu falei para minha mãe, mãe, eu vou embora. Minha mãe falou, por que você quer ir? Aí eu falei, depois a gente conversa, mas eu não quero mais ficar aqui. Eu já estou organizando, vou fazer uma carta pedindo para o bispo a liberação, porque precisa ter carta de liberação. Naquela época ele precisava pelo menos. Vou fazer a carta solicitando a minha liberação e vou sair, porque eu tinha votos, eu já tinha feito os votos religiosos. E daí os meus votos terminariam em dezembro. E daí eu teria que fazer os votos perpétuos. Eu tinha feito por um tempo, entendi. E o tempo dava em dezembro daquele ano. Daí, em janeiro daquele ano, eu faria um retiro e fazia os votos perpétuos, para sempre. Daí. Pra sempre? Não podia mais sair. Nunca... Não pode mais. Não pode mais. Naquela época eu não podia, hoje eu não sei mais como que funciona. Daí, se fizesse os votos perpétuos, só com liberação do Papa para poder sair. Entendi. E eu pensei, bem, eu vou esperar o Papa, não, vou pedir a do bispo mesmo, que vai mais rápido. Aí, conversei, falei para minha mãe, quando eu desliguei o telefone, a irmã ficou totalmente, assim, estarrecida com a minha resposta. E falou para mim, mas o que está acontecendo? Eu falei, o que você ouviu? Quero ir embora. Vou entrar, vou fazer a carta e eu quero ir embora. Meu Deus, mas isso não pode acontecer. Agora que você é auxiliar de enfermagem que você tanto queria, você pode ser enfermeira. Eu falei, não é só isso. A minha vida não é só profissional. Eu tenho uma vida pessoal que eu não estou bem. Não quero isso para mim. Não quero ser como vocês estão hoje aqui. Mas como? Aí eu pontuei do meu ponto de vista, né? Claro que cada um é cada um. Corajosa, hein? Mas do meu ponto de vista, eu vejo isso em você, naquele... E para mim, isso não dá. Voltei, fiz a carta, entreguei para ela, ela mandou para a Madre Geral, a Madre mandou para o bispo, uns 10 dias depois fui chamada lá na Cúria para falar com o bispo. E o bispo insistindo, querendo fazer para que eu desistisse, porque para mim, você tem certeza do que você está fazendo, vai para casa, fica um ano com a tua família e depois você volta. Não, é Dom, não, Dom, eu não vou ficar um ano com a minha família, eu vou ficar sempre com a minha família. E eu vou embora. Tava firme mesmo. Tava firme. Propósito. E daí, o dia, assim, da minha... Eu digo assim que foi o dia da minha libertação. Combinei, a minha mãe mandou meu irmão me buscar. Meu irmão saiu daqui de Cascavel para me buscar quase 1.000 quilômetros daqui. Daí ele chegou, tomou café com a gente, eu já estava pronta. Vim embora com a mesma roupa de freira, porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Vim de hábito, elas não me deram dinheiro para comprar. Você não ganhava um salário? Ganhava um salário, eu era registrada, mas o salário quem recebia era a supervisora que mandava para a província. Entendi. A gente, quando precisava de alguma coisa, tinha que pedir para ela. Entendi. Uma calcinha que precisasse comprar, era ela que comprava. A gente tinha voto de pobreza. Voto de pobreza. E o meu irmão chega para me buscar num domingo, porque ele era caminhoneiro e ele precisava trabalhar, e ele pegou o carro e fez 1.000 quilômetros, chegou, tomou um café e já ia voltar comigo. E daí ele terminou de tomar café, eu pensei que ele ia dormir, descansar. Daí ele falou assim, estávamos na sala, sentados, assim, um clima bem pesado, porque eles estavam tristes, não queria que eu viesse, e eu bem feliz da vida. Daí o meu irmão falou para mim buscar minhas coisas. Eu fui no meu quarto, busquei uma mala, uma sacola, assim, com alça e um violão. Coloquei, o meu irmão falou... Era tudo que você tinha. Vai buscar tuas coisas. Eu falei, já está tudo aqui. Ele olhou e falou assim para mim, meu Deus, eu não acredito. A mãe mandou eu vir te buscar de carro para você não passar trabalho de ônibus. E você só tem isso? Tem um voto de pobreza. Eu falei, meu irmão do céu, eu tenho isso aqui, é tudo que eu tenho. Eu estou muito feliz, vamos embora. Colocamos no carro e viemos embora para Cascavel. Foi assim. E eu vim feliz da vida. Não chorei uma lágrima. Estava firme no propósito. Quer dizer,
né, realmente decidiu que não queria mais aquela vida. Eu sabia o que eu estava fazendo. Sabia que estava fazendo, né? Eu tinha certeza que eu estava fazendo da minha Muito vida. segura, né? Muito sempre, segura, né? da minha decisão e da minha saída. E sempre teve essa segurança, né? Desde o momento que você quis, aos 12 anos, né, ir para a congregação, ir para o convento, e quando passou todo esse tempo, que não foi pouco tempo, né? Cris? Foram 13 anos da minha vida. 13 anos da tua vida. Quer dizer, deu muito tempo para você realmente decidir o que quer, né? E ter certeza do que eu estava fazendo. Certeza. Então, assim, na vida da gente, todas as fases são importantes. E eu considero, Wanda, essa fase, para mim, muito importante na minha vida. Nossa. Ai, Cris, mas você é uma ex-freira frustrada? Não. Ah, mas o período que você ficou lá, você foi frustrada? Também não. O período que eu fiquei lá durante todo esse tempo, eu me dediquei demais. Dei o meu melhor lá. Claro. Só que foi um ciclo que se fechou, porta que se fechou naquele dia. E eu comecei uma nova vida aqui em Cascavel. Chegou em Cascavel, prestou vestibular em 1990, isso, Cris? Cheguei em Cascavel, prestei vestibular. Eu sou a última turma da FECIVEL. Entrei na faculdade em 91, ainda era FECIVEL, e comecei a fazer enfermagem e já comecei a trabalhar. Em novembro mesmo, eu saí dia 6 de novembro. Em 28 de novembro, eu já comecei a trabalhar no Hospital Universitário, que era o antigo Hospital Regional de Cascavel. Você é auxiliar de enfermagem? Eu era auxiliar, eu tinha formação. Sim. E naquela época, eu fui a última leva de contratados na última turma do Hospital Regional. Depois entrou concurso. Então, o enfermeiro Hélio, sim, conheço, que me contratou, querido, até hoje nosso amigo, né? Um beijo, Hélio. O Hélio olhou meu currículo, me deu um abraço e falou assim, pode começar, vai para Curitiba fazer a formação a semana que vem, que a gente tem toda uma parte de RH que é feita em Curitiba. Ele contratou 7 auxiliares no mesmo período, fui e voltei já trabalhando no Hospital Regional. E daí passei no vestibular da FECIVEL e iniciei a faculdade em 91. E assim, foi a minha realização profissional se começou ali na UniOeste. Tive, né, depois ela foi transformada de FECIVEL para a universidade. Nós somos a primeira turma. Ah, certo. Foi em 92 que o Roberto Requião realmente, né, assinou os documentos todos necessários para transformar a FECIVEL em UniOeste. UniOeste. Eu era aquela turma. Foi em 94. Em 92 foi a lei assinada, mas em 94 que realmente foi efetivado. Isso. E nós éramos aquela turma. No ano que eu entrei. O ano que você entrou e o ano que você foi minha professora, que eu tive em 94 na UniOeste, né? Eu tive o prazer de ser sua aluna. Então, maravilha. Então, nossos caminhos se cruzaram, você veja que ali, né, Cris? Isso. E depois, logo na sequência, no Hospital Regional de Cascavel, onde eu fui gerente de enfermagem. Isso mesmo. Temos uma história juntas. Temos uma história juntas, com certeza. Então, depois de formada, Cris, você ficou trabalhando no Hospital Regional ainda? Isso. Depois que eu me formei, eu era auxiliar de enfermagem contratada do Estado, né? E eu concursada? Não, concursada. Era concursada a gente mesmo. é concursada, como auxiliar de enfermagem. Como eu terminei a graduação, eu poderia continuar como auxiliar de enfermagem e ser mudada para enfermeira, mas continuar com o vínculo de auxiliar. Sim. Pensei bem, fiz tanto na minha vida para ser enfermeira, eu quero o meu registro na minha carteira de trabalho como enfermeira. Sim. Exonerei. Todo mundo, nossa, você tá louca, porque o Estado na época tinha uma remuneração bem bacana para os auxiliares de enfermagem, que era equivalente quase a um salário de enfermeiro, mas você só vai perder. Não vou perder, eu vou atrás daquilo que eu sempre sonhei, que é ser enfermeira. Então, na minha carteira de trabalho, eu quero ser contratada como enfermeira. Não teve concurso um longo tempo, né? Ficou um período sem concurso, mas daí quando exonerei, fui trabalhar no hospital, 2 hospitais particulares aqui de Cascavel. Quando teve o primeiro concurso do HU, eu passei no concurso. Entrei, já estava lá com contrato, aí entrei no concurso, mas como daí nesse período também, no ano da minha formação, que foi 95, eu tive 2 momentos importantíssimos de decisão, que foi a graduação e mais o meu casamento, né? Encontrei aí então minha cara metade, que estamos até hoje juntos, né? 30 anos faz esse ano de matrimônio e de formação, de formada.
E tem 2 E filhos, 2 né, filhos Cris? lindos, o Felipe e o Pedro. O médico, os dois vão ser, quer dizer, um é médico já, que é o Isso. Felipe, né? O Felipe, então, É médico. fez faculdade de medicina na UEM, lá em Maringá. Sonho dele é ser cirurgião e urologista. Então, ele hoje é o último dia de R1 dele. Ai, que A partir de bacana. segunda-feira, ele já é R2 da cirurgia geral lá em Londrina. E o Pedro está no Hospital São Lucas fazendo o internato, que Internato. também o ano que vem termina a faculdade. Olha que maravilha, né? Que história linda até, né? Uhum, E muito. daí, Cris? Daí depois trabalhou em hospitais particulares e hoje você trabalha na prefeitura, Isso. né? Aí eu fiquei até 2003 trabalhando no hospital particular, saí do HU, ajudei a montar um serviço de hemodinâmica aqui no antigo Hospital Salete, que fechou, que pena, né? Um hospital Pena, maravilhoso. muito. Quando foi implantada a hemodinâmica lá, eu fiquei 3 anos lá na hemodinâmica, né? Daí também foi uma fase bem legal da minha vida, que eu aprendi uma outra área, né? Da hemodinâmica, da cardiologia invasiva, né? Fiquei Tudo em diferente, Curitiba. né? Bem específico, Muito legal, muito, especializado. muito. Daí eu passei no concurso da prefeitura e entrei no município já há 20 anos. 20. Então, dentro do município de Cascavel, em 2005 eu entrei no primeiro concurso, e daí em 2008 eu fiz um segundo concurso e passei também. Então, hoje eu sou exclusivamente do município, já me aposentei de um vínculo, estou aguardando a segunda aposentadoria, que tem 12 meses para acontecer, se Deus quiser. Tá E dentro, chegando. E passa tá rápido esse Meu tempo, Deus, hein? como passa Muito rápido. Meu Deus. E você já foi diretora né, dentro do município. Você assumiu vários cargos importantes ali, né, Cris? Eu já tive muitos desafios, Wanda, muitos desafios na minha vida profissional. Quando eu entrei no município, eu não tinha experiência na saúde pública nenhuma, né? Só do HU, mas o hospitalar é muito diferente da atenção primária, Sim. da prevenção, onde, né, você tem um âmbito diferente de trabalho. Mas dentro do município eu já tive vários desafios, né? Eu fui diretora de departamento, fui gerente do serviço de urgência por um período bem longo, e antigamente as UPAs, elas eram geridas pelo município, então eram 3 UPAs, e a UPA Tancredo, na época que eu fui gerente, ela era só UPA pediatria, então fazia um atendimento específico das crianças. Depois nós conseguimos a UPA Veneza, que também veio para ampliar o atendimento da urgência e emergência, é uma área que eu gosto bastante. Da minha formação, eu fiz várias especializações, e uma delas foi em urgência e emergência, que eu gosto bastante, né? Tive a oportunidade de voltar para a UniOeste como professora colaboradora, fiquei 4 anos, trabalhei em uma instituição particular também como professora do curso técnico de enfermagem, que é muito bacana também, fiquei por 10 anos, fiz especialização em ensino superior também, porque eu estava dentro da área, né? No município, eu fiquei 4 anos também como coordenadora do programa de imunização. Nós implantamos o programa em Cascavel, que, né, hoje ele é um referencial para a nossa região, a imunização aqui de Cascavel, né? Fomos pioneiros na Blitz da vacina lá em 2020, quando começou a Covid. Nós fizemos a primeira Blitz da vacina em Cascavel. Eu ia só fazer um adendo aqui, que o Programa Nacional de Imunização é um dos programas que mais funcionam, né, Cris? No Ministério da Saúde Não é? E o município de Cascavel, eu posso dizer hoje, porque eu não estou especificamente nesse setor, mas como é um setor que eu fiquei por muito tempo, ele investe muito, muito, muito em saúde e em prevenção. E a vacina é algo assim, se as pessoas entendessem realmente a importância de uma vacina, jamais eles deixariam perder uma dose de vacina. A prevenção, né? A vacina, ela salva a vida da pessoa. Salva vidas. Né? Nós sabemos quantas pessoas hoje, Wanda, têm a sequela, né? Sequelas assim graves, sequelas físicas, por conta de não ter tomado vacina. E ela está disponível, é de graça, não tem custo nenhum, e o município de Cascavel investe muito, e hoje continua investindo ainda nessa prevenção e na vacina. Então, dentro dos setores que eu já trabalhei, que eu já participei na Secretaria Municipal de Saúde, a imunização é um setor que, assim, eu tenho uma lembrança muito forte, muito gratificante dentro da minha vida profissional, porque a gente
ajudou a implantar esse programa, sabe? Então foi muito Sim, legal. um filho, né? Um filho, verdade. Até a logo da imunização foi criado pelo meu filho. Tá lá, eu passo olha no prédio. História, uma história completa. Né? Na época a gente ia criar a logo e tinha uma dificuldade, meu filho tem facilidade, ele acabou criando para nós. Olha que bacana isso. Então, e daí você continua no município, hoje você exerce um cargo dentro do CASM 3, é isso? Do CAPS 3. CAPS 3, né? Isso, CAPS eu continuo 3. no município de Cascavel, né, como enfermeira, agora só com um vínculo, porque antes eu tinha 2, eu trabalhava sempre 12 horas, agora eu trabalho 8 horas, porque eu sou nomeada coordenadora, então eu sou enfermeira, mas eu faço a coordenação do serviço também, a saúde mental. Sabe a diferença? Eu falei CASM CASM. É outra o coisa. CASM, né? é o Centro de Atendimento Ambulatorial do município. E o CAPS, e o CAPS trabalha com saúde mental. O atendimento aos pacientes mais graves. Nós temos a rede de saúde mental inteira implantada em Cascavel. Então, é o CAPS 3, o CAPS AD, que atende adolescentes, o CAPS I, que atende as crianças, o CASM, que é o serviço ambulatorial, o CETEI agora, que veio para fortalecer esse sistema, né, da rede de saúde mental em Cascavel, que é o CETEI, que atende a todas as pessoas em todas as idades. As crianças autistas também, com uma escola para o espectro autista, que está instalada lá onde era o Seminário São José, em uma parte do Seminário São José, né? E o CAPS 3, que é o serviço que atende aos casos graves e crônicos de todo o município de Cascavel. Então, a gente está ali na rua Cuiabá, próximo da 10ª Regional. Nós atendemos a quase 1.500 pacientes por ano. Bem ao ladinho, né? Bem do lado. Bem do ladinho. Né? E o trabalho do CAPS 3 hoje, nós temos uma equipe multiprofissional muito grande, com diversos profissionais, psicólogos, médicos, nutricionista, apoio, serviço social, enfermagem, técnicos, enfermeiros, médicos especialistas, médicos psiquiatras. Então, a gente dá toda essa rede de apoio para os pacientes. Para lá são encaminhados os pacientes mais graves de todo o município. Então, o nosso trabalho hoje lá, ele é pautado também pelas oficinas terapêuticas. Como que é feito? Funciona muito isso, Funciona né? muito porque dentro das oficinas nós oferecemos 13 oficinas diferentes para os pacientes. E nessas oficinas eles participam fazendo trabalhos manuais, música, dança, teatro, culinária. Então, esses pacientes dentro das oficinas, eles podem desenvolver ali a sua habilidade, além de desenvolver habilidade para aquela situação, ele tem a interação entre as pessoas, né? Porque na reforma psiquiátrica, Wanda, ela veio para dar dignidade às pessoas, né? Nós sabemos, né? Nós que conhecemos um pouco da história. Esse suporte, né? Porque os hospitais psiquiátricos acabaram que em Cascavel, pelo menos, não temos, né? Isso, os hospitais psiquiátricos todos do SUS, Brasil inteiro, né? eles foram fechados e veio, então, para suprir essa necessidade, os CAPs, a Rede de Atenção Psicossocial, ambulatorial, onde esses pacientes, eles não precisam ser trancados, eles não precisam ser tirados da sociedade. Da família, né? Eles têm que estar dentro do convívio da família, dentro do convívio com outras pessoas. Hoje nós temos pessoas com transtornos que ficaram por 15 anos, por exemplo, trancados dentro de um quarto de um hospital, e hoje eles convivem naturalmente com a sociedade, pegam um ônibus, vai para o CAPS, vai no banco, vai no supermercado, toma medicação, faz tratamento, faz acompanhamento. Então, as pessoas retomaram a sua dignidade que estava impedida de ser vivida, porque eles ficavam trancados, isolados, né? Isolados do mundo, isolados de tudo e trancados dentro do hospital. Uma maravilha, né? Isso tudo é muito bom, né? Ô, Cris, então você tem também aí agora toda essa trajetória incrível, maravilhosa aí, que adorei saber coisas que eu sabia, coisas que eu não sabia da sua vida, né? Legal. Mas tem uma coisa importante que você vai falar pra gente aqui com relação a uma luta sua contra a obesidade. Como é que foi isso? Como começou isso? Aí vem uma outra parte da história, né? da vida da Cristina Carnaval, né? Quem me vê hoje assim, né, não sabe por onde eu já passei para voltar a ser assim como eu já fui um dia. É uma história assim que me emociona demais para falar, sabe? Quando eu me vejo hoje fazendo o que eu estou fazendo, mais na frente eu vou contar,
eu não acredito que eu fui capaz de tudo isso, sabe? Eu sempre tive um perfil, né? Sou baixinha, pequenininha, brevilínea, né? Menos que 1,5 m de altura. Quanto exatamente? Eu Você tenho mede? 1,53 m. 53. Sou brevilínea. Pequenininha. Bem pequenininha. Sempre fui uma criança magrinha. Na minha infância, minha mãe disse que eu tive mal de semioto, que a doença é uma doença que eles falavam antigamente. Na verdade, foi a desnutrição, né? Muito magrinha, perdi muito peso. Então, eu sempre fui uma criança magra, uma adolescente magra. Até os 30 anos de idade, quando eu me casei, eu sempre pesei 50 ou 55 quilos. Bem magrinha. Só que daí o que aconteceu? Depois de 3 anos de casada, eu engravidei do meu primeiro filho, que tem hoje 25 anos. Na minha primeira gravidez, né, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje e por me jogar ao trabalho, né, eu acabei não cuidando de mim. E, infelizmente, a nossa profissão às vezes nos leva a isso. Né? A gente se joga demais no trabalho e acaba esquecendo de cuidar da sua vida pessoal. Então, o que aconteceu comigo? Na minha primeira gestação, eu tive... E também, né, eu acredito muito, Wanda, que tem a ver com a parte genética, porque eu perdi essa irmã minha mais velha, que morreu, ela teve eclâmpsia, ela teve hipertensão e morreu por conta dessa questão de hipertensão e de diabetes na gestação. E foi o que aconteceu comigo. Eu ganhei muito peso, engordei 40 quilos na primeira gestação. Então, imagina você, de 55 quilos, eu fui para 95 quilos. É muito peso. Né? Nossa, foi uma fase muito difícil. Aí o diabetes já se instalou também? Instalou a diabetes, precisei usar insulina, a gravidez foi de risco. Meu filho nasceu com 36 semanas, graças a Deus nasceu bem, não teve problema nenhum, mas eu fiquei, assim, muito, muito mal na primeira gestação. Passou a primeira gestação, eu perdi ali entre 1 ano e meio, mais ou menos, perdi uns 10 quilos, mas ainda fiquei obesa. Bem obesa, bem a mais do que eu era. Aí, 3 anos depois, eu engravidei novamente. Já estava com os quilos a mais. Já estava com os quilos a mais e fui novamente para os 95 quilos. Aí o Pedro nasceu, ele tem 23 anos. Então, há 21 anos, eu estava com esse peso. Então, eu fiquei muito mal. Do segundo filho, depois não emagreceu? De jeito nenhum. Não tinha o que fizesse eu emagrecer. Aí, diabetes, usando insulina, trabalhando 12 horas por dia, muito difícil, muito sofrimento. Tentei dieta, tentei nutricionista, mas não fazia nada direito. Todos os milagres comigo não aconteceu nenhum. Porque eu fazia errado. Né? E não fazia o que a nutricionista me mandava e não me esforçava para fazer o que precisava fazer. Enfim, quando foi em 2006, eu tomei a decisão de fazer uma gastroplastia. Porque eu já estava desistindo de mim mesma. Com 95 anos, com 95 quilos. Desculpa, dá para cortar. Com 95 anos eu quero chegar. Exato. Com 95 quilos, eu não era uma pessoa feliz. Eu era muito triste. Imagina. Não só pela questão física, pela saúde, né? Pela saúde. Aí, em 2006, eu decidi fazer a gastroplastia e eu fiz uma cirurgia chamada sleeve gástrico, que é uma redução do estômago. O estômago, ele tem tira a curvatura e o estômago fica um tubo. Por isso que ele chama sleeve, ele fica um tubo fica fininho. Tá, emagreci 35 quilos na época. Fiquei muito feliz. Nossa, voltei a ter o peso que eu sempre tive de 55 quilos. Então, de 95 eu passei para 55 quilos, estava bem feliz. Perfeito. Perfeito, tudo estava certo. Na minha cabeça. Só que quem está nos ouvindo, que já fez cirurgia bariátrica, que passou por isso, sabe que precisa se cuidar. A gente precisa fazer a tarefa de casa. E eu deixei de fazer a tarefa de casa. Não tem milagre, né? Não tem milagre na vida da gente, não tem milagre. E daí, em 2016, eu comecei o reganho de peso. Então, muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, às vezes,
ganha até, tem um reganho de tudo que já teve e mais um pouco. E em 2023, eu de 55 quilos já estava com 76 quilos. Claro que não tinha chegado aos 95, mas se eu não tomasse uma decisão... Mas você desse tamanhinho. Desse tamanho. 1,53 m, com 75 quilos. Eu ia chegar aos, aos 95 rapidinho. De novo. Rapidinho. Ia perder tudo, toda a trajetória que eu passei. Sim. E daí eu decidi a mudar a minha vida. Radicalmente. Radicalmente, de novo. Então, eu já tive vários momentos da minha vida que eu tive que parar e falar, olha, Cristina Carnaval, tá na hora, ergue a cabeça. Tá na hora de decidir, vamos. Tem que deixar? Vamos deixar. Tem que fazer? Vamos fazer. Então, janeiro de 2023 foi mais um ano da minha vida aonde teve um grande marco de mudança. Vamos mudar e vamos começar de novo. E foi o que eu fiz. Comecei a fazer dieta, fui na nutricionista e comecei a fazer o que ela me orientava a fazer. E comecei com atividade física. Em 6 meses, Wanda, eu emagreci 17 quilos. 6 meses, 17 quilos. Mas você acha que o exercício foi fundamental aí também junto? Foi essa união entre atividade física e a dieta, a alimentação correta. Correta. Foi algo assim que me trouxe um resultado muito positivo. E além disso, eu inseri na minha vida, tá? Todo mundo fala, mas não tem nada a ver, é só um suco hidratante, é só algo que não vai te fazer emagrecer. Não, mas me auxiliou muito, principalmente na parte psicológica. Né? Eu acabei criando um kit de suco de trouxinhas de couve, aonde até hoje, já tem 2 anos, diariamente eu faço e tomo em jejum um suco detox. Você congela, né? Eu Você congelo. congela, né? Uhum. Eu faço, preparo durante a semana, deixo no congelador. Levanto de manhã, antes de trabalhar, bato 300 ml no liquidificador e tomo. É basicamente couve, ou maçã, ou abacaxi, ou laranja, limão e vinagre de... Às vezes eu coloco vinagre de maçã, às vezes eu coloco vinagre de álcool, depende de como eu vou preparar. Mas basicamente é isso, e eu tomo diariamente em jejum esse preparo e assim, continuo fazendo muita atividade física. Hoje, eu tenho orgulho em dizer que eu consigo, Wanda, correr até 7 quilômetros. Pois então, eu vejo você correndo, eu fiquei impressionada, sabe, Cris? E também com toda essa evolução sua, né? E você criou, né, todo esse assim, preparo, né, para poder emagrecer, né? Você fez um planejamento, eu diria assim, para você emagrecer com a dieta, que seria, não é só uma dieta, é comer corretamente e você estar fazendo exercício, atividade física, né? Isso. Você criou um e-book também. Isso. Eu achei muito interessante que você colocou todo o seu a sua história ali de emagrecimento num e-book para poder estar ajudando outras pessoas. Ali você tem as suas dietas todas, né? A sua alimentação saudável, né? Todo nesse e-book digital aí. Como é que foi essa ideia de você criar esse e-book com tudo isso, com os teus exercícios também? Então, o que aconteceu? Como, por exemplo, eu estava, né? As pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, né? Me vê, o meu físico mudou demais. Completamente. Né? Completamente. Eu sou então, testemunha. Você é testemunha. Menos 17 quilos nesse Imagina. meu corpo, meu Deus, deu uma diferença muito grande. Daí as pessoas começaram a me mandar mensagem. Cris, o que você fez? Cris, o que você está fazendo? Cris, me ajuda. Cris, isso. Cris, aquilo. E eu comecei a pensar. Cris, você é um incentivo para mim. Cris, você me inspira. Cris, sabe? E isso foi me mexendo comigo. E eu fui gostando daquilo, Foram sabe? pedindo as receitas. E eu fui passando. Claro. Fui passando. E fui evoluindo. Eu não comecei correndo 5 quilômetros. Imagina. E 5 quilômetros, 7 quilômetros, Wanda, para os corredores profissionais não é nada. Não é nada, né? Só que para mim é muito. Ontem, 6 horas da manhã, eu estava na academia. Eu demorei 45 minutos para correr 5 quilômetros. É um tempo muito... É o chamado RPM, né? O RPM Sim. é o tempo que você tem de corrida. O meu é o maior, deve dar uns 8.
O melhor é 3, 2, sei lá, 1. O meu é 8. Não estou preocupado com a RPM. Estou preocupada comigo. Não estou preocupada que eu corri em 45 minutos, podia ter corrido em 25. Eu vou no lago, meu filho também participa comigo de algumas atividades e ele gosta bastante de correr. Ele tem 1,90 m quase, eu tenho 1,5 m. Nós dois vamos correr no lago, é até engraçado de ver. A gente sai junto para correr, ele vai embora. Em 25 minutos ele terminou a volta do lago, que é 4,2 km. E eu demoro 40, 42. Não tem problema, eu consigo também. Está excelente. Então, para você que está nos ouvindo aí, né, Wanda? Sim. E que quer perder peso, que quer ganhar qualidade de vida, eu falo que eu mudei radicalmente a rotina da minha vida e da minha alimentação. Por quê? Porque eu quero ganhar saúde e qualidade de vida. É tudo que eu preciso para continuar vivendo. Então, você também pode fazer isso. E essas dietas, essas alimentações saudáveis que você emagreceu, né? Você tem lá no teu e-book todas, né? São várias, não é uma só. Isso, né? não. Tem muitas receitas, né, interessantes. Muitas receitas. Então, como eu estava te dizendo, como as pessoas começaram a me perguntar demais, o que eu fiz? Eu comecei primeiro passando receitas, uma aqui, outra ali, outra lá, eu fiz isso. E daí eu comecei a gravar alguns vídeos, sabe? E colocava nos stories, daí enchia. Teve vídeos de eu postar ali que eu tive 500 mil visualizações num vídeo só. Aí eu criei uma rede social e comecei a postar. Quando eu vi aqui, falei, meu Deus do céu, eu vou... Tem muita gente Tem querendo. muita gente querendo. 500 pessoas viu o que você fez. 500 mil pessoas. É muita gente. Eu nunca tinha tido um vídeo com 500 mil visualizações. Olha, meu Deus, pessoas querendo emagrecer. Querendo emagrecer, querendo ver o que eu estou fazendo. Fora do peso. E daí eu criei uma rotina de gravação de vídeo na minha cozinha mesmo, fazia rapidinho, daí eu ia trabalhar, gravava, postava e ia. Tá. E daí eu resolvi criar um grupo de WhatsApp. Criei um grupo de WhatsApp. Entendi. De repente, eu tinha mais de 400 pessoas naquele grupo. Era muito grande, como eu trabalho, eu não dava conta de administrar tudo aquilo. Sim. Preciso de alguém para me ajudar, né? Eu não vou parar minha vida para fazer vídeo. Claro. Aí, eu tenho uma pessoa que me auxilia, agora a gente deu uma parada. E daí surgiu a ideia de criar um e-book para passar para as pessoas que tivessem interesse, para que pudesse adquirir, para que pudesse fazer também. E, na verdade, assim, não estou dando regras, estou compartilhando o que deu certo para mim. É Exatamente. Isso que eu sempre estou falando. Ah, tá certo, tá errado? Eu sou puramente vegetariana? Não. Eu procuro comer de tudo, mas não tudo. E daí surgiu a ideia do e-book e o grupo do WhatsApp foi crescendo, eu não fui dando conta. Daí eu peguei algumas pessoas para me ajudar e criei um programa de emagrecimento, que eu tenho esse programa, e fiz um teste, eu fiz uma edição teste já desse programa. Nessa edição teste, eu acompanhei 20 mulheres do Brasil inteiro. Mas aí exige muito de você, porque eu sigo em processo de emagrecimento e eu continuo trabalhando. Eu tenho um serviço, eu tenho um setor onde eu presto contas. Não dá para viver exclusivamente. Não tenho condições disso ainda. Mas a experiência inicial foi muito bacana. E quando você lança uma mentoria, você precisa dar a assistência necessária para essa mentoria. Então, eu fiz o primeiro grupo com resultados maravilhosos com 20 mulheres, só foi o teste e não fiz mais. Porque eu não dou conta de tudo isso, mas a minha ideia futura é de trabalhar com isso, é de expandir e de aprimorar e me dedicar a isso. E tá prestes disso acontecer. Eu já estou me preparando para isso, mas daí eu não dei continuidade ao e-book, eu tenho 2 e-books, um do suco detox, porque daí como eu fiz vários, né, eu comecei a passar receita, mas você passa receita para um, passa para outro. Aí foi criado então o e-book e o e-book das receitas do que eu fiz. Um de sucos e um de receitas, de comidas. E quantas mais ou menos receitas você tem no e-book? O e-book ele tem em torno de 90 receitas e o detox ele tem 40, mais ou menos 40. É bastante receita. Se foram as receitas que eu fui fazendo que foi dando certo, sabe? Sim. E daí a gente foi lançando e elas estão disponíveis para poder as pessoas estarem, né? No e-book que está disponível não estão todas as receitas ainda. Tá? Então, ele está lá, na hora que você abre, está no Linktree das minhas redes sociais, né? Quem quiser adquirir, consegue por lá chegar. No Instagram mesmo? No Instagram,
no TikTok e no Facebook, tá nos 3. Seguir como segue lá você? É @Cristina Carnaval, nas 3 redes. @Cristina Carnaval. Lá tem o link, você entra lá. Entra no Linktree, ele já abre a página, o que você quiser, você só clica em cima e já te direciona pro site da compra do produto. É bem tranquilo, dos e-books. Muito maravilha. É bem tranquilo, bem tranquilo. Maravilhoso mesmo. Olha, Cris, realmente você é uma inspiração para mim também, para muita gente, né? Porque você pensar em fazer do teu emagrecimento, do teu problema, porque era uma dor sua. É uma né? dor, essa um problema. De você estar obesa, né? E doente, o pior de doente, tudo. Essa é a pior parte. Né? Porque a diabetes é uma doença gravíssima. Nossa, que mata, né? Mata. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né? E o peso na verdade, um start para tudo começar, não é? Com certeza. E você se dedicar a fazer, né? Essa experiência, porque você fez uma experiência de comida ali também, né? Você tirou totalmente o carboidrato ou não? Você incluiu o carboidrato na tua dieta? É assim, Wanda, no processo de emagrecimento, eu tirei, assim, quase que praticamente tudo. Porque a gente não pode, os alimentos, tudo que tem nos alimentos a gente precisa, né? Não sou nutricionista para falar com... Claro. Mas, assim, tudo você precisa, só que você tem a quantidade correta. Então, tanto que no meu e-book, ele é um e-book, mas ela tá falando de comida saudável, mas faz isso, mas come aquilo. O meu lema é comer de tudo, mas não comer tudo. E daí, o que eu fiz e que me ajudou e eu faço até hoje, tá? Eu, nas minhas redes sociais, nos stories, até alguns momentos eu compartilhei a minha marmita. Eu adotei um peso de alimento. E até hoje eu peso os meus alimentos. Então, hoje eu como, meu almoço é 250 gramas. Mas você come bife, arroz, feijão, papapá, tudo que couber dentro de um tupperware de 250 gramas eu como. Ótimo. E eu fiz isso. E eu vou te dizer, se eu te contar como que foi o start para o meu emagrecimento, você não vai acreditar de onde veio. Eu entrei no serviço de atendimento a pacientes psiquiátricos em 2021, aqui no município de Cascavel. Mas em 2009, eu já tinha passado pelo CAPS 3, onde eu fiquei 3 meses. E lá no CAPS 3, eu fiquei responsável pelas residências terapêuticas. O município tem 2 residências terapêuticas, que são aqueles pacientes que eram moradores do São Marcos. Sim, que não tem onde ir. Não tinha onde ir. Todos os municípios do Brasil tiveram que fundar as residências. O Ministério da Saúde fundou, deu aporte para o município para ele implantar a residência terapêutica. Em Cascavel, na época da reforma psiquiátrica, tinham 32 pacientes. O município fundou 4 casas terapêuticas, 4 residências, com 32 pacientes. Esses pacientes foram morrendo e hoje nós temos 15. E nós temos 2 casas. E quem responde e é coordenador dessas casas sou eu, porque ele é inserido dentro do CAPS 3. E nessas residências terapêuticas, em 2009, eu passei por lá e fiquei 3 meses, mas eu não gostei. E saí, pedi para o secretário, ele me deu uma coordenação e eu voltei para a coordenação lá da unidade do 14 de novembro. Só que nessas residências eu conheci uma paciente, e uma paciente bem obesa, tá? Quando eu voltei agora, na primeira visita que eu fiz para as residências terapêuticas, essa paciente estava e ainda continua. Só que hoje, ela é a metade do que ela era naquela época. E quando eu vi ela tá muito diferente. Ela tá com 60 quilos, ela pesava quase uns 100 quilos, eu imagino. Eu olhei para ela e falei, fulana, como você tá linda. Ela veio, me abraçou, ela lembrou de mim, não lembrou meu nome, mas lembrou de mim. Aí eu falei, agora eu que vou cuidar de vocês. As cuidadoras ficam, mas eu que sou a coordenadora, né? Não moro lá junto, né? Nem fico lá, mas eu respondo por essa residência. Ela olhou para mim e respondeu assim. Eu perguntei para ela, o que você fez? Que você tá tão linda assim? E tão magrinha? Ela falou assim para mim, parei de repetir. Comer, mas não comer tudo. Parei de repetir. Isso aqui para mim, Wanda. Olha. E aí eu fui. Isso era 2021. 2023, quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu adotei isso para minha vida. Olha, foi uma inspiração já.
comer de tudo, mas não comer tudo. É claro que eu fui reduzindo aos poucos. Eu não comecei comendo 250 ml só. Porque eu comia muito mais que isso. Eu comia pão, eu comia de tudo. E comia tudo. No impulso também, muitas No vezes. impulso, na né? rapidez, e comer sem pensar. E hoje não. Hoje eu como muito ovo. Tem dias que eu como 6 ovos por dia. E ovo, Então, ovo é maravilhoso. a minha dieta é uma dieta bem balanceada. E hoje eu seleciono. Eu sou muito seletiva, que eu nunca fui. Eu posso ir em qualquer lugar hoje. Eu como bem, mas eu seleciono o que eu como. E a balança virou uma companheira minha. Que maravilha. Então, você agora se cuida, né? Na verdade, você continua fazendo seu processo de emagrecimento ainda. Na verdade, não terminou ainda, né? Não, ele vai ser sempre. É para sempre, né? Você ter esse controle, né? Esse controle do quanto você come. Mas é bem isso que você falou, comer de tudo, mas não tudo. Isso. Acho que isso aí disse tudo. Acho que serviu também para mim aqui, gente. Você está super bem. Super, né? A gente tem que se cuidar, porque chega depois dos 50, né, Cristina? A gente tem que se cuidar mesmo. Tem que se cuidar. Muito mais, né? Lógico. E assim, o que é que eu busco com isso? Eu tô tendo a graça, Wanda, de envelhecer. Né? Claro. Ontem eu fiz 59 anos. Então, parabéns, já te dei parabéns já lá deu na parabéns. rede social. Ontem eu fiz 59 anos de idade. Eu quero chegar aos 95. A minha sogra foi no meu aniversário ontem. Ela tem 93 anos, ela vai fazer 94 esse ano. Olha que abençoada. Eu quero viver e eu quero viver bem. Viver bem. E para mim viver bem, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu corpo. Nós precisamos fazer essa introversão. Eu estou ainda em processo de aprendizado de cuidar de mim. Porque como até a nossa própria profissão, né, Wanda? A gente conduzido ao cuidado do outro. Mas a gente não se Mas cuida. o cuidado da gente, a gente acaba deixando. Certeza disso. Então, eu estou ainda em processo de aprendizado do cuidar de mim. Porque como eu vou conseguir cuidar do outro se eu não estou bem? Sim. Isso eu sempre tenho dito. Nós temos que mudar esses conceitos, né? De só cuidar do outro, né? E não se cuidar. A enfermagem não é só um cuidado do outro. A enfermagem Sim. é um cuidado amplo. Ela é um cuidado que precisa ser olhado para dentro também. E eu pelo menos não aprendi isso. Eu sempre faço para o outro. Eu preciso Sim. também. Para estar bem, como é que você vai cuidar do outro se você não está bem cuidada? Eu preciso me permitir. Precisa. Eu preciso me permitir. Precisamos nos permitir. Isso mesmo, precisamos nos permitir. E quando eu trabalhei com esse grupo teste de mulheres, eu vi tantas dores, Wanda, tantas dores. E assim, às vezes as pessoas têm preconceito com pessoas que têm um peso um pouco maior. Porque é um preguiçoso, porque não faz, porque tá assim, porque quer. Não é. Não é. É uma doença. Eu já passei por isso. Eu passo por isso todos os dias, sabe? Eu tenho que renunciar. Mas você está fazendo pecado? Até isso eu tive que ouvir. Você está fazendo pecado porque tem tanta gente que não tem para comer e você tem e não come? Não é por aí o caminho. Não. A dor da pessoa que tem peso acima, que está acima do peso é muito grande. Você não está dizendo que você não vai comer, que você vai se alimentar bem. Lógico, o suficiente para você. Sim, é só o que você precisa. Só o que precisa. Você não precisa de reserva. Com certeza. Você não precisa de ter reserva no teu corpo. Não. Por quê? Porque você tem a oferta do alimento. Então, o que a gente acaba tendo que passar? E assim, o que eu penso também, Wanda, com essa experiência que eu tive, foi uma experiência de vida para mim, sabe? Imagina. Teve uma das minhas mentoradas de Rondônia, que durante o processo, eu fiz um acompanhamento com ela de 4 meses. Durante esse processo de 4 meses, ela perdeu 25 quilos. Esses 25 quilos que ela perdeu, o último dia da nossa mentoria, eu chorei junto com ela. Imagina. Eu chorei em ouvir o depoimento daquela mulher, que ela dizia que se ela não tivesse me encontrado nas redes sociais, ela não sabia se ela estava viva ainda. Olha o peso que isso causa para mim enquanto profissional. Não, mas isso é uma alegria, porque é uma inspiração mesmo. A Né? pessoa voltou à vida, né? Voltou à vida. E ela dizer para mim, eu ouvi, como dizia Dona Inês Carnaval, minha mãe, né? Minha mãe era muito engraçada.
uma pessoa assim magnífica, analfabeta, mas de uma cultura e um conhecimento e uma sabedoria assim inexplicável. Então, tudo que ela ia dizer pra gente, ela falava assim, ó, eu ouvi sim, com esses ouvidos que a terra há de comer. Ela falava isso. E eu, assim, ouvi sim, com esses ouvidos que a terra há de comer. Aquela mulher dizendo pra mim que se ela não tivesse me encontrado, ela não sabia o que ela tinha feito com a vida dela. Aquela foi a marca maior que eu tive, assim, de que nós podemos ser, sim, inspiração para os outros. Nós podemos, sim, ajudar os outros. E é isso, e é para isso que eu estou disposta, sabe? E isso me traz uma felicidade muito grande, uma gratificação muito grande, sabe, Wanda? Queria estar de parabéns por tudo isso, toda a tua trajetória, toda a sua aí, que eu fiquei muito feliz de ter você aqui, batendo esse papo. Parece que a gente nunca ficou distante, nem um dia. Verdade, verdade. Né? Porque eu realmente te quero muito bem, te admiro muito e ainda mais agora, tá? Por você ser essa pessoa assim, humilde, uma pessoa simples, uma pessoa assim que realmente, assim, sabe, abdicada de tudo que é tipo de preconceito, de conceitos, entendeu? E está disposta a ajudar, entendeu? Com esse teu processo de emagrecimento, aí você realmente é inspiração e por isso que eu trouxe você aqui, porque você é a minha inspiração, é inspiração para muitas pessoas, Cris, né? Então você está realmente de parabéns, te agradeço por você estar aqui comigo, tá? Espero também que venha outras vezes para falar de outras coisas também, de outros assuntos do seu trabalho, que você conhece tão bem, essa parte da saúde pública, né, saúde mental, que é uma coisa muito importante, né? Com esse certeza. apoio, esse acolhimento que tem que ser dado para esses pacientes todos aí, né, Com que precisam certeza. disso, né, de alguém dedicada, mas dedicada e também que se dedica a si própria agora, né? Com Isso é certeza. fundamental, né, Cris? Com certeza. Alguma dica mais, alguma para os nossos seguidores aí sobre emagrecimento mesmo? Eu agradeço, Wanda, de coração. Fico muito grato. Obrigada pelas palavras maravilhosas que você me disse também. Realmente, a gente parece que não ficou tanto tempo distante uma da outra. Na verdade, a gente sempre teve conexão, né? De trabalho, a nossa própria profissão, seus filhos, os meus filhos, né? Indo para o mesmo ramo de profissão nossa. Isso nos dá muito orgulho, né? Mas o que eu deixo, assim, aqui para os seguidores, para aquelas pessoas que estão passando por algum momento difícil. E assim, eu ouvi de muita gente, a minha vida não tem mais sentido porque eu estou com peso acima. Nunca diga isso, corra atrás. Você é capaz. E é isso que eu trabalho com as pessoas. Você pode e você é capaz. Você tem condições. Nunca se subestime perante alguém. Nunca faça isso. Porque hoje eu nem acredito que eu consigo correr 7 quilômetros. Nossa, mas 7 quilômetros não é nada. Mas é o meu processo de evolução. Cada um de nós temos o nosso processo de evolução. E o que eu faço é para reduzir a minha dor. Claro. Tem muita gente que não precisa fazer nada e é magro a vida inteira. Só que nem todo magro é saudável. As pessoas magras também ficam doentes. E as pessoas magras também têm dor. Então, nós precisamos desmistificar isso. Nós precisamos, independente de ser mais cheinho ou menos cheinho, mais gordinho ou menos gordinho, nós precisamos ser pessoas felizes e saudáveis. E é isso que eu busco. E é isso que eu tenho para passar para as pessoas. Acredite em você. Confie no teu potencial. Você pode e você consegue. E vai aos poucos evoluindo. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas o meu último conselho é: coma tudo, mas não coma de tudo. Exatamente isso. Vamos seguir os conselhos da Cris, que dá certo. Olha como ela está maravilhosa aí, não é? Com Tá certeza. Bom, Cris? Muito obrigada, tá? Agradeço a vocês por estarem nos acompanhando. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, canal do YouTube, Notas e Novidades com Wanda Scopel. Vai lá no Instagram também e compartilhe lá com familiares, com seus amigos. Semanalmente temos postado nas nossas redes sociais os nossos bate-papos aqui. Vocês vão gostar. Até mais.